Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a nossa atividade é no livro Buriti Mais de História, nas páginas 112 a 115, Humanidade e o Tempo. O número 3 da página 113 é opcional. Vamos lá, então. Página 112. Humanidade e o Tempo. A nossa percepção de passagem do tempo organiza o nosso cotidiano. Mesmo sem relógio, sem calendário, nós somos capazes de perceber que depois do dia vem a noite. O dia está claro, a noite está escura. As mudanças da fase da lua, a gente consegue perceber quando ela está cheia, minguante, as estações do ano, podemos perceber o desenvolvimento, o crescimento das plantas, dos animais e até as fases da vida de um ser humano. Então, ao observar a natureza, nós, seres humanos, aprendemos a identificar os fenômenos que indicam a passagem do tempo. Com base nessas observações, foram criados instrumentos para marcar o tempo decorrido de um evento e de outro. E como percebemos o tempo? Um dos primeiros relógios criado para a medição do tempo foi o relógio de sol, como esse da foto no exemplo. E eles foram criados pelos egípcios há muito tempo atrás. Mais tarde foram surgindo outros tipos, como a ampulheta, o relógio d'água. E todas essas invenções serviam para medir a passagem do tempo. E reduziam a necessidade de ficar observando, passando horas e horas observando a natureza para marcar as horas, por exemplo. E antes da utilização dos relógios, a quantidade de horas trabalhadas no campo, por exemplo, era determinada pelo nascer e pelo pôr do sol. A nossa percepção de tempo pode parecer que uma hora seja mais lenta ou mais acelerada, dependendo da atividade que nós estamos fazendo. Quando a gente está se divertindo, a gente está num shopping, que agora a gente não faz mais isso, né? A gente tem que ficar quietinho em casa, a gente percebe que a hora passa voando, a gente até usa essa expressão. E quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta tanto assim, vocês podem perceber que parece que ela está demorando mais. E por isso da necessidade de um instrumento que medisse as horas corretamente. Por exemplo, aqui nesse relógio de sol, do exemplo dessa folha, o ponteiro do meio ele ficava parado e a partir que o sol ia mudando, né? Que é o movimento aparente do sol que a gente já estudou, é a Terra que está se movimentando e não o sol. Com o passar da sombra, eles iam percebendo qual era a hora. Agora aqui na página 113, número 1, de que maneira podemos medir o tempo com base na observação da natureza? Cite 2 exemplos. Aqui no texto da página anterior, bem no comecinho, está nos relatando, né? Como que a gente mede o tempo? Outra, número 2. E agora, e você, de qual maneira você percebe a passagem do tempo em seu cotidiano? O que você pode observar que você percebe que está dia, depois é noite, as passagens da estação do ano? E aí vai, pensem bem e coloque aí para mim, por favor. O número 3 é para fazer a confecção de um relógio de sol. Isso é opcional, essa atividade. Quem fizer, tira a foto, faz vídeos e manda para mim. Eu vou deixar um link lá no grupo de um exemplo de umas meninas que fizeram, tá bom? Página 114. Outra forma de observar a passagem do tempo é por meio do calendário. Esse sistema mede o quê? A passagem dos dias. E a gente utiliza ele quando a gente precisa calcular um período mais longo. Muitas sociedades antigas construíram seus próprios calendários, baseados nos ciclos do Sol ou da Lua, para organizar a passagem do tempo. E alguns desses povos observaram os astros como uma forma de perceber outros ciclos temporais, como as estações do ano, e assim nasceu a astronomia, a ciência que estuda os corpos celestes no espaço e no tempo. Formas de medir o tempo dos sumérios, egípcios e maias. Os sumérios
que habitavam na Mesopotâmia, eles estabeleceram um sistema de medição do tempo dividido em 12 meses, com base nos ciclos lunares da Lua. Então, mudava de fase e eles iam observando. Os egípcios, eles desenvolveram o seu primeiro calendário solar há cerca de 5.000 anos atrás, e ele foi criado com a observação do nascer e do pôr do sol, e dos ciclos de cheias e secas do rio. Para os egípcios, que dependiam do rio Nilo, né, para produzir seus alimentos, a colheita, era muito importante saber o momento certo de preparar o solo e fazer o plantio, na melhor época para a colheita. E já os povos que viviam no continente americano também elaboravam diversos calendários. Os maias criaram um calendário fundamentado nas fases da lua, bastante preciso. Um ano equivalia a 18 meses. Cada mês tinha 20 dias, além de um intervalo mais curto de 5 dias. Somando ao total, 365 dias. Já é parecido com o nosso, esse calendário que os maias faziam. Página 115, número 4. Observe a imagem e responda a questão. Essa imagem é o campos de cultivo próximos ao rio Nilo, onde ficava parte do Egito Antigo. A pergunta é: como a observação da natureza contribuiu para a criação dos calendários pelos egípcios? Então, vai olhar lá na página 114 e o que contribuiu, né? Era muito importante para eles observarem. Aí vocês escrevem aí para mim, por favor. No número 5, vai ler o texto abaixo e responder as questões. O mês e a semana. Esse textinho aí embaixo. Aí vai responder a A e a B. Segundo o texto, que ciclos da natureza os egípcios observaram para medir o tempo? E a B. Qual era a importância dos ciclos lunares para os antigos calendários? Com meio da observação, né? O que eles conseguiram descobrir, estabelecer, o que eles dividiram, como que foi, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau, até a próxima. Boa atividade!